Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje vamos conversar bem objetivamente dentro do que a gente vai trazer para vocês da resolução dessas questões, para que a gente possa entender um pouco melhor de como resolver o perfil de questões como essa, tá? E a gente também discutir um pouco da clínica desses pacientes aqui, tá? Essa questão esteve no nosso simulado e também é do Revalida, tá? Vamos lá então para a questão. Há um paciente masculino de 60 anos de idade que está no teu hospital de atenção secundária, onde se é possível sim, tá, turminha, reconhecer, diagnosticar e, quiçá, numa emergência muito grande, talvez até tratar esse perfil de paciente aqui. Mas, obviamente, a finalização do tratamento é mais indicado que seja no hospital terciário, onde a clínica consegue ser feita, a cirurgia consegue ser feita com mais tranquilidade, tá? A história do paciente, ele tem os olhos amarelados há cerca de 4 semanas e ele está com um desconforto discreto. Talvez esse ponto de referir esse desconforto na região do epigástrico e epicôndilo direito, talvez confundiria um pouco aqui dentro do teor das questões. Mas quando a gente vai lá para o final, que a gente consegue fazer uma anamnese desse paciente durante a questão, ela mostra de fato para a gente qual é a clínica do doente, mostra qual é o diagnóstico do paciente, tá? Nega febre, então eu já vou excluir algumas questões, algumas alternativas, porque obviamente o paciente que tem febre, ele tem uma infecção ou alguma continuidade desse propósito, então aqui a gente vai começar a excluir nesse ponto, tá? Ao exame físico, o paciente está emagrecido, equitérico, ele está eupineico, normocorado, e o abdômen dele está plano, flácido, está bem depressível, com vesícula biliar palpável e indolor, e o sinal de Murphy negativo. Turma, o que é essa palpação abdominal aqui indolor, tá? Tem uma característica, sinal de, a gente vai conversar no decorrer da aula aqui. Com base nessas informações, qual a hipótese diagnóstica para esse caso clínico? Então, a letra A é pancreatite aguda, letra B, colangite, letra C, um abscesso hepático e a nossa letra D é uma neoplasia de cabeça de pâncreas. Vamos saber qual é então aqui no decorrer, tá? Nosso caso clínico desse paciente, a queixa principal dele é a icterícia progressiva de 4 semanas e está associada com emagrecimento. O exame físico mostrou para gente um paciente, novamente, ictérico, emagrecido com a vesícula biliar palpável, indolor e o sinal de Murphy negativo. O sinal de Murphy ele veio para complementar, porque lá em cima ele tinha um desconforto abdominal. Então, e estava um pouquinho abdominal, estava plano, mas estava um pouco depressivo. Então, eu acredito que o raciocínio do sinal de Murphy, da semiologia ali realizada, foi justamente para tentar justificar e excluir a possibilidade de interferência na questão. Tá? Ele tinha ali desconforto discreto no epigástrico, que era exatamente para isso, e no hipocôndrio direito, sem febre, sem sinal, sem dor importante. Tá? A gente precisa caracterizar aqui, então, a icterícia desse caso clínico, o mecanismo fisiopatológico, a gente tem ali a icterícia hemolítica, a hepatocelular, e tem mais uma outra que é obstrutiva, que está no próximo slide. Dentro da hemolítica, a gente tem ali, ela parte do ponto que é a destruição aumentada das hemácias e uma sobrecarga da bilirrubina não conjugada. Prof, como é que é isso? Dê um exemplo aí. E eu sugiro, tá? Vou levantar aqui para vocês, porque isso aqui já caiu na segunda fase. Então eu sugiro que vocês usufruam, que vocês estudem essa entrada da icterícia hemolítica, principalmente nesse caso que eu exemplifico aqui para vocês. Em caso de recém-nascido, tá? Para incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho, fator RH ali, eu sugiro muito que vocês observem isso, que vocês dêem uma estudada nisso, que pode ser uma questão forte, tá? Até porque já esteve presente em segunda fase, tá bom? Anemia falciforme, talassemias, anemia hemolítica, autoimune, então vai embora aqui, tá, turma? Dentro desse perfil da icterícia. E não me parece que é o que o nosso paciente tem, tá? Não me parece que é o que o nosso paciente tem. Na hepatocelular, acontece uma disfunção dos hepatócitos com prejuízo da conjugação e excreção da bilirrubina. Exemplo, nosso paciente tem infecções virais,
ele não, aparentemente não tem, até porque não tem febre, né? Ele fala na questão, no corpo da questão, que ele faz uso abusivo do álcool, ele tem alguma ali patologia hepática, alguma condição ali que leve a gente a pensar disso? Não, esse paciente não tem. Então, eu também já estou excluindo a possibilidade de icterícia hepatocelular, como a da hemolítica também, tá? Na obstrutiva, a gente tem um mecanismo fisiopatológico um pouquinho mais parecido do que a gente vai ver do nosso paciente, tá? O paciente pode ter um bloqueio mecânico da drenagem biliar, a gente pensa ali em tumores, estenose, uma coledocolitíase. Então, é muito parecido com o que o nosso paciente tem, tá? E se a gente for pegar pelas alternativas, vai mostrar isso aqui pra gente. O paciente pode ter cálculos biliares aumentado, pedra que se forma na vesícula e pode ser resposta a uma outra condição pelo bloqueio da drenagem biliar, tá? Então, a resposta é talvez esse cálculo, ele pode complementar, eu vou mostrar uma imagem de uma vesícula com cálculos e também do pós-cirúrgico, do tratamento dessa nossa patologia que a gente vem discutindo aqui, tá? E podem causar diversos problemas ali no ducto biliar do nosso paciente, tá? Tumores de pâncreas, neoplasia de pâncreas e de vesícula biliar. Turma, tem uma aula também disponível para todos vocês. Eu vou ver se consigo deixar livre aqui também no YouTube para vocês assistirem, que é câncer de vesícula biliar também, tá? Dos ductos biliares ou da ampola de Walter, né? De Vater, né? De Walter. E podem causar obstrução, tá? Pancreatite crônica, estenoses, aí vai embora, tá? Também lembrando que o nosso paciente não tinha característica de inflamação crônica do pâncreas, então a gente vai pensar apenas no bloqueio dele, que é aqui então a gente ajuda na possibilidade de neoplasia de pâncreas, um tumor, um câncer, tá? Ali. Então vamos fazer uma análise crítica aqui do caso clínico e das alternativas. Então a gente tem lá pancreatite aguda. Então, o que seria isso, né? Para a gente resumir na anamnese como diagnóstico diferencial do que a gente tem. Um quadro agudo, o paciente tem que ter dor abdominal intensa e enzimas pancreáticas eleváveis. Isso não é compatível com a história clínica do nosso paciente. Tá? O abdômen está indolor, inclusive a vesícula está palpável e está indolor. Tá? Beleza? Fechado? Abscesso hepático. Será que o nosso paciente tem isso? Geralmente causa com febre, o paciente está ali cursando com quadro febril, às vezes o paciente está com uma peritonite, tá? E dor no hipocôndrio direito e a leucocitose. Então, não é observado isso também. E geralmente o paciente não tratado com leucocitose, ele está com febre, febrão, tá? Colangite, a tríade de Charcot. O nosso paciente tem dor, febre e icterícia? Não, o nosso paciente não tem febre, tá, galera? O paciente não tem febre. Então, isso é a ausência nesse paciente acaba mostrando pra gente que não é colangite, tá? Neoplasia de cabeça de pâncreas. O paciente tem icterícia, indolor, emagrecimento e a vesícula do nosso paciente é palpável, como eu disse para vocês, é o sinal de Courvoisier-Tréhinier, né? Então, o nosso paciente tem um quadro típico de neoplasia de cabeça de pâncreas. Então, é um quadro típico, tá? Então, é um quadro totalmente clássico do nosso paciente, com a sinal cardinal devido à obstrução da vesícula biliar pelo tumor, por isso que esse paciente tem essa característica indolor e progressiva. A vesícula ela é palpável indolor, e geralmente as vesículas grandes, quando você palpa, o paciente sente dor, ele acaba vomitando como um reflexo também, então é clara uma obstrução por neoplasia. A gente tem um paciente com emagrecimento, uma perda ponderal associada a essa doença neoplásica. E aí tem outros achados, né, como anorexia, às vezes o paciente pode ter prurito, fezes hipocólicas não descritas, nem urina escuras não foram descritas também como anamnese do paciente, tá? Então, o que é esse nosso sinal de Terrier, né, o Courvoisier-Terrier, né? Então, é a definição da vesícula palpável em um paciente com característica obstrutiva, tem um valor diagnóstico muito bom especificado aqui, né, que é de 83 a 90% dentro das melhores literaturas que se traz isso para a gente para obstrução por neoplasia. E o mecanismo ali da distensão da vesícula por obstrução tumoral e do colédoco. Então, o cálculo crônico
não causam dilatação por fibrose vesicular, tá? Assim, se a gente for fazer uma aplicação clínica, a gente vai fazer ali os achados clínicos da neoplasia de cabeça de pâncreas ou um colangiocarcinoma, né? Às vezes até um adenocarcinoma ali pode estar cursando, tá? Então, o que a gente pode ter aqui com o exame complementar? Vou trazer só de imagem para vocês, para esse aqui não ficar muito longo, e eu gostaria que vocês tivessem uma atenção para os marcadores tumorais, para radioterapia, quimioterapia, em que caso isso coloca. Isso aqui eu vou deixar a cargo de vocês estudarem, tá? E eu trago aqui apenas alguns de imagem, que são os padrões de iniciação aqui para identificação da patologia, porque é o que está trazendo no teor da questão, que mostra para a gente identificar o que é. Tá? Então, a parte dos marcadores tumorais já seria uma parte de um tratamento. Eu vou abordar apenas um aqui, que é o cirúrgico. Ultrassonografia abdominal é um exame inicial para a gente identificar a dilatação das vias biliares e de massas maiores, então a gente fica muito mais fácil e rápido para a gente identificar. Na tomografia é um padrão ouro de avaliação, até para você ver ali, tem uma maior sensibilidade, né, para os tumores pancreáticos, de fato assim, né? A ressonância pode complementar o caso, mas também não é obrigatório, mas ajuda no processo. Se esse paciente tiver que fazer uma CPRE, talvez até contribua um pouco mais, tá? E aqui a gente tem a endoscopia com uma sensibilidade até para tumores pequenos ali, que você consegue fazer uma ultrassonografia, um ecoendoscopia, então você consegue fazer ali até a biópsia e ajusta bastante em tumores menores. Então, se for grande também, talvez até consegue te ajudar ali um pouco melhor, tá? O tratamento, turminha, a gente tem a cirurgia de Whipple, a neoplasia da cabeça de pâncreas. Então, como é que funciona? Vamos ali para a figura, para eu tentar mostrar para vocês, tá? Vamos pegar a primeira figura, acontece o ressecamento, retira ali, faz uma interrupção com clips, a gente faz ali a remoção da parte do trato gastrointestinal, então incluindo a cabeça do pâncreas, da primeira parte do intestino delgado, e depois a gente faz uma ponte ligando de volta o restante do pâncreas com o intestino e a parte da porção estomacal, tá? Então, acaba tendo a funcionalidade diferente. Até o pós-operatório refere que o paciente não coma comida pesada e tal, tem todo esse tratamento. Não é o objetivo da aula. Então, a técnica cirúrgica, que é uma cirurgia grande proporção, dá para fazer aberta ou fechada por videolaparoscopia, mas precisa de ser avaliada individualmente. Só precisa saber como é que funciona a cirurgia de Whipple. Inclusive, eu colocarei isso como flashcard para vocês, ou documento de parede, tá? A cirurgia de Whipple é isso aqui, turminha. Então, o que acontece? Lá em cima, a gente tem a vesícula. É uma vesícula que ela tá seca, tá? Então, retira toda a parte da vesícula, toda a parte da porção da cabeça do pâncreas e, às vezes, até amputa parcialmente uma ponta do estômago, se for necessário ali, para poder fazer a ligação mais embaixo do intestino delgado lá, tá? Então, retira toda essa porção aqui. Outras imagens mostram melhor isso aqui. A gente tem ali o tumor da cabeça de pâncreas nessa primeira imagem em cima da minha cabeça, que é muito maior, faz esse corte ali para identificação, um diagnóstico confirmatório do pós-cirúrgico e retira também a parte da vesícula lá em cima, que ela é um pouquinho mais bulhada, tá? Nessa imagem do meio, a mesma coisa, inclusive tem uma amputação um pouco maior do corpo do estômago lá em cima, tá? Para poder fazer o ligamento aqui embaixo. Então, a cabeça do pâncreas, a gente não visualiza a vesícula retirada aqui. Nessa terceira imagem, a gente já vê aqui a obstrução, até por pedra na vesícula e retirada a secção a gente vê a parte da cabeça do pâncreas aqui no meio da imagem ali, para vocês identificarem, ela também já com características tumorais. Então, é retirada essa parte aqui, retirada a vesícula que está com pedra. Esse paciente provavelmente deve ser um paciente que deu muito trabalho, e ressecado e conectado novamente para que o paciente tenha vida normal. Nesse caso aqui, também retirada a vesícula mostra lá em cima na imagem, e foi feita uma invaginação para ver, porque provavelmente foi de dentro, estava mais dentro, então ele faz uma invaginação para mostrar de fato que a gente está vendo nessa imagem acima da minha cabeça aqui, tá? Para vocês identificarem a cabeça do pâncreas, essa invaginação, e o tumor está por dentro do tecido, não por fora, né? Nessa outra imagem, a gente, do lado direito aqui, né, do lado direito, a gente já consegue enxergar de fato uma tumoração saída por fora, não invaginada, como a gente viu essa aqui. Então, da mesma forma, é ressexado, é cortado lá em cima com clipe, né, então passa o clipe, ele acaba fazendo corte e clipando toda a parte da estrutura, fazendo o ressecamento aqui.
Então, turminha, essa era a nossa aula de hoje. Eu vou deixar disponível para vocês. Eu espero que possam ter ajudado e eu lhes espero na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.